Shalom! A graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa manhã tão linda que Deus preparou para nós. Deus nos despertou para que nós pudéssemos viver esse dia tão lindo que Ele preparou para nós. Como você começou o seu dia? O que você fez quando você abriu os seus olhos? Você já pensou nisso? Qual é a primeira coisa que você faz logo que você abre os seus olhos? Cada um de nós temos uma rotina, né? E nós mesmos que fazemos essa rotina. Mas o que você faz quando você abre os olhos assim que você acorda? Qual é a maior motivação do seu coração? Cada um tem uma particularidade, não é isso? Cada um quando acorda quer fazer de uma forma, outro faz de outro, um faz um alongamento, um ora, o outro levanta e já vai fazer o seu cafezinho. Cada um tem uma atitude. Conta pra gente, o que você faz quando você acorda? Porque nós vamos fazer uma live sobre isso, falando também, não hoje, mas nós vamos fazer uma live sobre isso. Então conta pra gente o que você faz assim que você acorda. Qual que é a sua primeira atitude, vamos dizer assim, quando você desperta e começa o seu dia? A gente tem que... Lembra quando a gente ministrou sobre a questão do sono, né? A gente falava assim, você tem que marcar os ciclos aí para você deixar seu relógio biológico bem ajustadinho. Então quando você acordar, você já começa a gente sempre fala sobre gratidão. Então quando você agradece ao Senhor porque... deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui em Israel, quando nós fomos em Israel, o nosso guia, o Sérgio, ele nos contou uma história muito interessante. Nos judeus existe uma crença entre alguns rabinos de que todas as noites Deus tira o fôlego de vida e todas as manhãs quando você acorda, você recebe novamente o Neshama, o sopro, o fôlego de vida. É por isso que a palavra diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está dizendo assim que a cada manhã Deus olha para você e fala assim, eu vou te dar mais um fôlego de vida. Então aproveite esse dia, viva o presente que eu estou te dando. Não se prenda ao passado, não se preocupe com o futuro, porque esse dia é o presente que eu estou te dando. Então, quando você pratica isso, a gratidão ao Senhor por aquilo que Ele propicia a você, proporciona para você para um dia, aí você começa a fazer com que o seu relógio biológico já entre ali no eixo, né? Então você abre sua cortina, abre seu quarto, porque eu espero que você, durante essa live que nós fizemos do projeto do sono, você esteja já praticando um sono já correto, né? Então que você esteja dormindo num quarto escuro, com o celular longe de você, sem luzinhas ali, né? E aí você também já tem então aquele ambiente que proporciona para você, já tirou a sua televisão do seu quarto, já tirou a máquina de costura, já tirou sei lá o que tem no teu quarto, né? Teu quarto tem que ter a mensagem. Que às vezes vira padeiro. Então teu quarto tem que ter a mensagem, eu tenho que dormir, é para você dormir. Então eu espero que você já esteja praticando isso, né? Computador, celular, fora do quarto, né? E aí então você já acorda, agora já começa um novo ciclo, abriu sua janela, recebe aquele sol, recebe aquela fonte de ar livre, e aí você já declara realmente, Deus, obrigado porque o Senhor me deu mais um presente. E Deus, eu quero viver todas as bênçãos que o Senhor já preparou todas as bênçãos para esse dia. Então eu estou muito feliz e quero não somente ser abençoado, né? Entenda assim, que às vezes as pessoas falam assim, Deus me abençoa. Nossa, às vezes é uma frase que a gente fala e não entende muito bem o contexto, não é? Porque a Bíblia diz que já estão liberadas sobre você toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, já estão liberadas. Então não é que você vai ser abençoado, né? Você já é abençoado, então essa é a diferença. Agora, você tem que tomar posse da bênção, essa é a diferença, né? Então, ora, muda um pouquinho a sua oração, Deus me abençoa. Não, começa a dizer assim, Deus, as bênçãos que o Senhor liberou para mim nesse dia, eu tomo posse e vou vivê-las. Olha como que muda a conexão, ali o ambiente, né? Você começa a tomar posse, você já começa a orar correto, né? Então, Muita gente está falando aqui que acorda, agradece a Deus, um fala que ora, outro fala que convida o Espírito Santo aqui para estar com eles, outro ainda fala que está cumprindo um propósito aí de fazer um devocional, faz o café metabólico, faz os 7 minutos do HIIT, tudo isso que nós sugerimos aqui. Mas tem gente também falando aqui que não consegue, dorme com a televisão ligada.
Tudo é um processo, né? Na verdade, as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Mas você ter o desejo de mudar, você começar a fazer pequenas mudanças, eles vão mudar hábitos que vão fazer muito bem a sua saúde. Mas às vezes nós nos cobramos muito, né? Porque a gente quer que a mudança aconteça na nossa vida imediatamente, né? Aquelas pessoas que tinham problema com insônia, que não dormiam, né? Faz muito tempo que não dorme, quer que da noite para o dia resolva o seu problema de insônia. Quando, às vezes, algo a levou a ter aquele problema de insônia. Então, é um processo para você restaurar aí o seu sono. Então, nós ensinamos aqui, se você ainda não assistiu, né? Nós falamos, tem várias lives aí sobre o sono. Também tem um podcast, né, que a gente fala só sobre o sono. Se você ainda não acessou, vai lá na nossa bio e assista esse podcast que fala sobre o descanso, que vai te ajudar nesse processo, porque é um processo. Não queira que as coisas aconteçam assim, ó, da noite para o dia. Às vezes você demorou anos e anos criando uma rotina que fez com que você talvez até adoecesse. Mas uma coisa pode mudar da noite para o dia, a sua atitude, o desejo de mudar. Bom, eu vou dar um primeiro passo. Não quero dar um passo maior do que sua perna, né? Você pode até tropeçar e cair. Dê um passo de cada vez, não se culpe. E nós vamos falar sobre isso no nosso devocional hoje, mas a gente quer dar um norte aí para quem está falando que não conseguiu ainda, mas está no processo, não é isso? Isso aí. A Cristiana falou sobre essa questão da atitude. O que muda de uma hora para outra é a atitude, né? Quando nós começamos o nosso processo do metanoia, né? Assim, eu era uma pessoa que vivia doente, né? Eu já compartilhei isso em vários testemunhos. Talvez você vá ali no nosso canal no YouTube, você vai ver alguns testemunhos e a gente vai colocar algumas ministrações. Teve uma ministração que eu fiz na casa do Zadok, que assim, foi realmente um divisor de águas. A Cristiana tem uma ministração da Cristiana em que ela fez no Mevan, que ela fala sobre identidade. Todas essas ministrações vão estar no nosso canal do YouTube, tá? Conversei ontem com o Luiz Hermínio, querido apóstolo Luiz Hermínio, e com o meu querido amigo Luciano Subirá, e eles falaram, não, pode colocar no seu canal. Então essas ministrações vão estar no nosso canal no YouTube, e lá você pode realmente ser abençoado. Então eu falo sobre essa questão de como nós começamos esse processo, né? E a primeira coisa que nós entendemos foi que existia uma atitude a fazer, né? Não sei quais são as atitudes que você tem tomado, quais são as atitudes que têm impedido que você viva a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Olha como o filho pródigo faz. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levantou e foi, né? Durante o caminho aconteceram algumas situações, né? Provavelmente várias situações aconteceram, dizendo assim, você não pode, não tal, né? Vem aquela questão da culpa, toda aquela questão dos paradigmas. Mas aí, quando você toma essa atitude, você então começa no mundo espiritual há uma mudança, porque você começa e Satanás não quer que essa mudança aconteça na sua vida, porque ele quer que você continue conformado a viver aquela coisa medíocre, né? Aquela coisa na média. Mas Deus não quer que você viva na média, né? Porque você foi chamado para exercer, né? Você foi criado para as boas obras, você foi criado para glorificar o Senhor. Então isso acontece quando você tem essa excelência, né? Tem uma que está falando, essa que falou mesmo da TV, que não conseguia. Uma sugestão que a gente pode dar para ela é trocar, ao invés de você assistir a TV, que faz com que tenha aquelas luzes, né? Vai ter uma live também que nós vamos falar de alguns acessórios que você pode adquirir para te melhorar no seu sono. Mas a minha sugestão hoje para você é leia um livro, então, tá? Comece lendo um livro. Isso. Pode ser a palavra de Deus, pode ser um livro que edifique a sua vida, que vá te induzir ao sono. Sempre uma leitura, a gente sempre fala isso, né? Uma leitura tranquila, calma, antes de dormir. Não é hora de você criar problemas, situações, nem mesmo ler um livro ou um filme que é muito agitado, né? Então, essas questões, essas pequenas mudanças fazem com que você venha restaurar o seu sono. Mas você pode acessar ali o nosso, como nós falamos, né, sobre o descanso, sobre o sono, vai lá na nossa bio, tem no podcast, né, em três plataformas, e aí você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o sono, né, porque hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Essa semana nós estamos falando sobre alimentos que curam. E por falar em alimentos que curam, hoje nós vamos falar de um alimento muito importante para a nossa saúde, né? O Aldo vai falar muito sobre ele, a gente gosta muito desse alimento, porque é um alimento muito saudável,
Mas eu quero trazer esse alimento para a palavra hoje, né? Nós vamos falar sobre o ovo. E no ovo ali há uma questão de vida, né? Porque ali é um ambiente de vida, não é isso? É isso aí. Então, imagina assim, ovo, dali vai sair um pintinho, né? Então ali é um dos alimentos que é o alimento mais, junto com o leite materno, o alimento mais completo que existe. Então, olha lá, tudo que é necessário para a vida está dentro do ovo. Então, vamos ver o que a Cristiana preparou aqui para falar sobre nosso devocional. O ovo, como o Audrey falou, ele traz vida, ele gera uma vida, né? E quando nós olhamos para a nossa vida, nós geramos muitas coisas. Você pode olhar aí para a sua vida, eu quero te fazer essa pergunta. O que você fez nos últimos 7 dias? Quais foram os seus pensamentos? O que esses pensamentos geraram na sua vida? Talvez você está gerando aí um projeto maravilhoso que Deus te deu, porque diante de situações de crise, né, Deus transforma toda aparente derrota em vitória. Então nós estamos passando por um momento delicado, mas talvez nesse momento que é um momento de aparente derrota, Deus esteja te dando sonhos, estratégias e gerando aí no seu coração coisas novas, né? Projetos novos, sonhos novos. Na verdade, nós podemos ser um testemunho disso, né, Auri? Esse projeto a gente já havia protelado por algum tempo, né? Nós queríamos fazer esse projeto do Metanoia, só que nós também temos o nosso trabalho, nós temos o ministério do Metanoia, que nós saímos para ministrar nas igrejas. Então, nós tínhamos esse ministério também com pastores. Então, é algo que também consumia o nosso tempo. Era um desejo a gente estar aqui conversando com vocês, sentando à mesa, né? Um local tão especial, o local que nós vemos na palavra que é um local de cura. Então, esse tempo também trouxe para nós essa reflexão, né? De remir o tempo, de fazer com que o nosso dia ele seja reestruturado para que a gente volte o nosso coração para aqueles sonhos que Deus gerou no nosso coração e que às vezes estava lá adormecido, não porque Deus falou não é para esse tempo, mas talvez porque a gente se acomodou. Então Deus traz, né? Deus traz a luz, Deus traz sonho e hoje você faz parte desse projeto que Deus sonhou no nosso coração e nós estamos aqui vivendo juntos. Então é isso que eu quero trazer para você. Quando você muda algum hábito na sua vida, isso vai gerar mudanças. Na sua casa, por exemplo, nós estamos falando sobre isso porque foram perguntas que fizeram pra gente. Eu comecei a mudar o hábito na minha vida, mas o pessoal aqui em casa não está me acompanhando. O que eu faço, não é? Foram perguntas recorrentes. E por isso que nós vamos falar sobre esse assunto. Durante toda essa semana nós estamos respondendo perguntas que vocês nos fizeram em forma de meditação, de devocional, de oração, né? de trazer o conhecimento para você, talvez para sanar essas dúvidas. E muitas pessoas falaram isso. Eu estou tentando ter um novo estilo de vida, mas eu estou enfrentando algumas resistências. Porque a minha família está falando que eu estou muito chato, que eu estou muito assim. Talvez se você já esteja enfrentando isso, ou quem já leva uma vida que ocorreu essa mudança, né, de hábitos, já enfrentou há muito tempo atrás, talvez no seu trabalho, né? Quando você começou um estilo de vida diferente, as pessoas ali, agora essa pessoa está muito chata. Talvez quando você começou a levar uma marmitinha, um lanche para o seu trabalho, ou nas suas reuniões, na sua escola, na faculdade, as pessoas começaram a olhar para você com um olhar de julgamento. Nossa, agora essa pessoa vai ser realmente uma pessoa difícil de conviver. E às vezes não somos de fato. Por quê? Porque nós queremos impor para o outro o processo que nós estamos vivendo. Entenda, Deus te chamou para a liberdade. Quando você aceita viver essa liberdade de Cristo, você tem que se recusar a voltar a qualquer outro tipo de cativeiro, seja ele do julgamento também. Porque muitas vezes você começa um novo estilo de vida e você começa a julgar as pessoas que estão à sua volta, porque aquelas pessoas não estão vivendo aquele estilo de vida que você está vivendo. Então você começa a falar, nossa, você come isso? Nossa, você faz isso? Nossa, você tem esse tipo de comportamento. Você não faz atividade física, né? Há bem pouco tempo atrás, talvez você nem praticava nenhuma atividade física e agora porque você está praticando, você começa a julgar aquelas pessoas que estão à sua volta. Então eu quero trazer para você um texto
bem nesse contexto do que as pessoas nos falaram, que é sobre o julgamento. Está lá em Mateus 6, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para não sejais julgados, para que não sejais julgados. Porque o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Então, às vezes, quando nós mudamos algo na nossa vida, nós precisamos entender que quando Deus traz a liberdade em qualquer área da sua vida, você precisa carregar essa liberdade com você e não aprisionar pessoas ao seu hábito, aquele novo hábito que você está vivendo. Você tem que respeitar o próximo. Deus nos deu o livre-arbítrio. E isso é uma prova de amor para conosco. Cada um de nós temos um tempo para vivermos aquele momento. Cada um de nós toma a decisão, como nós falamos, né? Nada muda da noite para o dia, mas a sua atitude muda. Porque se você tomou uma atitude, da noite para o dia, começa a mudar as coisas à sua volta. Você começa, às vezes, a arrumar a sua casa, você começa a arrumar a sua mesa, você começa a preparar o seu alimento, você começa a demorar, né, a mesa, né? Tem um ditado que diz que nós devemos demorar a mesa o mesmo tanto de tempo que nós preparamos, e hoje, nesse mundo agitado, a gente come tão rápido e nós não saboreamos os alimentos. Então, você começa a mudar alguns hábitos, mas você tem que entender que aquele é um processo que você está vivendo. Mas você precisa respeitar o processo que o outro está vivendo. Às vezes, dentro da sua própria casa, cada um está vivendo um processo diferente. E aí você não pode chegar lá e tentar passar, né? Que a pessoa engula tudo aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja assistindo essas lives, esteja sendo abençoado, glória a Deus por isso. Mas você tem que entender que outras pessoas não estão vivendo a mesma coisa que você. Exato. É a mesma coisa de você, com a idade que você tem, comparar aquilo que você já viveu, as experiências que você teve, os traumas que você superou com uma criança pequenininha. E você quer que ela tenha a mesma maturidade que você. Aquela criança vai passar por processo, há um crescimento, há um amadurecimento que nós passamos no decorrer de toda a nossa vida. E Deus respeita esse nosso amadurecimento. É por isso que nós estamos falando aqui, enfatizando aqueles alimentos que curam, alimentos que você pode adquirir, e hoje nós vamos falar dos ovos, né, que são um alimento barato, acessível, saudável, que você pode adquirir aí, ter na sua casa e começar a preparar alimentos com ele. Só que você tem que respeitar esse processo na vida das outras pessoas. Aí você pode me dizer, Cristiana, será que a gente consegue viver sem julgar o outro? Será? Parece que o tempo todo, né, se nós fizermos uma autoanálise, nós estamos o tempo todo julgando as outras pessoas. Eu, por exemplo, sou uma artista e artista geralmente ele enfrenta muitos julgamentos. Né? Eu fui atleta e fiz a minha primeira formação, eu sou educadora física, inclusive quero abrir um parênteses aqui, nós vamos fazer uma semana inteira sobre atividade física para encorajar você à prática da atividade física. Vamos falar de muita coisa boa aí nessa área de atividade física para tirar você da inércia, e eu creio que você será muito abençoado. Depois disso, eu fiz muitas coisas, porque o artista, ele tem a arte, parece que ali na veia, né? Nas veias. Eu fiz teatro profissional, eu trabalhei muito tempo com isso e fui encaminhando para essa área também, assim, de arte. Mas eu percebo que há muitos julgamentos, porque o artista, ele vê um mundo colorido, na verdade. Você pode perceber as roupas dos artistas, assim, daquele que canta, do músico, parece que ele vê o mundo de outra forma. A gente teve um amigo, né, amor? Que infelizmente ele não está entre nós, que é o Chiquinho. Ai, nem posso falar que me emociona. Ele era um artista, né? E ele tinha um coração, acho que o Aldo vai ter que me interromper, porque eu vou chorar. Ele tinha um coração muito gigante. E a gente até brincava com ele, que tinha uma calça vermelha, aquele vermelho vivo, né? E a gente brincava que onde ele chegava, a calça dele chegava antes. Mas uma vez nós conversando entre amigos, a gente falou, antes da gente ver a calça vermelha do Chico, a gente viu o seu coração. Ai, você tem que falar. Porque tem pessoas que passam na nossa vida e que trazem, carregam
delicadeza nas suas atitudes. Fala um pouquinho do Chico aí, porque ele não tá nem aqui, mas entre nós. A Cristiana falou sobre essa questão de é possível a gente não julgar. Normalmente nós caímos em duas... se for olhar para a parábola do filho pródigo, nós caímos em dois caminhos. Ou o caminho do autoconhecimento, ou seja, eu quero quebrar todas as regras, ou quebrar regras e eu mesmo fazer o meu caminho. Ou o caminho do aperfeiçoamento moral. Não, eu cumpro todas as regras, eu vou seguir todas as regras e nessas duas situações, basicamente, você quer ser o seu salvador. É isso. Basicamente, você é o seu salvador. Então, dentro de uma religião, quando você está debaixo de um paradigma religioso, você procura sempre viver o aperfeiçoamento moral. E aí você faz isso. Quando a Cristiana começou a falar sobre a questão de dieta, mudei de vida, tal, você começa a julgar outras pessoas porque assim, você se sente superior porque eu estou fazendo coisas novas, né? Agora, quando você olha para a parábola do filho pródigo, né, que na verdade é a série dos dois filhos perdidos, você vai vendo Jesus falando sobre um outro caminho, um caminho em que ele eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, você se encontra nele. E quando você se encontra nele, quando você começa a viver a realidade de quem você é em Cristo Jesus, os seus julgamentos caem, os seus paradigmas são quebrados, aqueles paradigmas de que eu sou nós e os outros, né? É o que está acontecendo muito entre nós, né? O problema são os outros, né? Então, quando você começa a viver essa realidade, é claro que sempre exatamente é um processo, né? De você desvencilhar-se desses paradigmas que te prendem à situação de julgar de qualquer jeito, pelo autoconhecimento ou pelo aperfeiçoamento moral, né? E quando você vive a realidade de quem você é em Cristo Jesus, esses paradigmas começam a ser quebrados. E quando você começa a viver a liberdade, você muitas vezes eu vou ministrar, por exemplo, na Estância, ou mesmo em alguns congressos, né? Fui lá no Mevan, fui na Casa da DOC, né? No Remir, então vários congressos que a gente vai ministrar. E logo depois que eu ministro, as pessoas chegam para mim e falam assim: não, esconde, a gente vai almoçar, ou jantar, alguma coisa assim. Não esconde o prato que o doutor está chegando, né? Mas aí eu sempre falo assim nas ministrações: eu não estou aqui como um juiz de vocês. Eu não estou aqui como juiz de vocês. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Mas quem faz a mudança em você é o Espírito Santo. Então eu não estou aqui para... Você não precisa esconder seu prato. Mas eu brinco assim, tem alguns que a gente nem precisa esconder o prato, porque ele se esconde atrás do prato, né? Porque o prato está tão grande e tal. O prato esconde. Porque exatamente essa, eu procuro não me colocar nessa posição de juiz e de falar assim: olha, você está fazendo errado, né? Muitas vezes os pacientes chegam para mim e falam assim: doutor, o senhor vai brigar comigo, né? E eu sempre falo assim: não vou brigar com você, né? Então a gente tem que entender essa questão do respeito ao outro, né? Porque você não pode mais olhar com os seus olhos, você tem que olhar com os olhos de Jesus. E quando você olha com os olhos de Jesus, muda, né? Então você começa a quebrar aqueles paradigmas. É claro que isso é algo diário que tem que ser exercido? É algo diário que tem que ser exercido, né? Porque você tem que olhar para Jesus, sempre olhar para Jesus, com os olhos fitos de Jesus. E você falou aí dos dois filhos, né? Na verdade, os dois filhos pródigos. Um que saiu e gastou todos os bens, né? E o outro porque ficou e julgou o outro por ter saído. Então, na verdade, nós... às vezes podemos nos sentir como, eu estou vivendo dessa forma mesmo, eu vou viver a minha vida e não vou me importar com nada. Ou você pode estar do outro lado, julgando as pessoas que talvez estejam se alimentando errado e se sentindo como aquele irmão mais velho, né? Eu faço tudo certinho aqui, agora chega esse irmão mais novo e o Senhor faz a festa. Então, na verdade, aqueles dois irmãos estavam perdidos. E o mais importante, eu e você não podemos querer ser o salvador do outro, né? Isso. Porque às vezes você, como está fazendo uma alimentação correta, achando que está buscando, está querendo mudança de vida, né? Cuidar do templo do Espírito Santo para que isso gere saúde e você consiga cumprir integralmente o chamado pelo qual você ouviu do Senhor, mas você não pode querer ser o salvador do outro.
Quem é o Salvador é Jesus, que Ele é o verdadeiro Filho mais velho, que Ele vai nos buscar. E Ele diz que o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não queira convencer as pessoas, né, sobre a alimentação que elas devem fazer, como elas devem agir. Simplesmente você seja o testemunho de Jesus. Seja você com a sua vida o testemunho de Jesus. A gente recebe também muitos testemunhos que falavam pra gente assim, quando eu cheguei no meu trabalho, que eu começava a levar a minha marmita, todo mundo tirava sarro de mim. Hoje todo mundo aqui no meu trabalho leva a marmita, todo mundo quer que eu passe a receita. Por quê? Porque mais do que palavra é a sua atitude, a sua demonstração de amor. E você, ao invés de apontar o seu dedo, recolha o seu dedo sobre o seu coração e peça, Senhor, muda o meu coração, para que eu não queira mudar o outro. Porque é muito mais fácil a gente apontar o dedo quando tá todos os outros dedos aqui, apontando pra gente. Então, o que nós queremos encorajar você nessa manhã é tirar o julgamento. Como eu fiz a pergunta, será que é possível nós não julgarmos? Se nós olharmos para Jesus e para a palavra dele, sim. E eu quero terminar com esse texto que está lá em 1 Coríntios, e que nós possamos realmente, Coríntios 13, olhar para Jesus, porque é Ele que nos ensina a não julgar. Ele diz assim, quando você julga, às vezes você se sente assim, superior. Mas quando você entende o que está escrito em 1 Coríntios 13, no versículo 11, diz assim, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei também como sou conhecido. Nós conhecemos em partes. Nenhum de nós pode dizer que nós somos o dono da verdade, que nós sabemos tudo, ou que nós somos perfeitos. Nós conhecemos em partes, mas quando vier aquele que é perfeito, ele vai se revelar a nós, e nós mesmos vamos nos conhecer, né, de fato, como imagem e semelhança dele. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos. Talvez nós estamos aqui hoje, né, falando com você, e talvez amanhã nós podemos nos arrepender de qualquer palavra que nós tenhamos dito durante todo esse tempo dessa live, porque não há vergonha nenhuma de mudar de opinião, né, desde que o nosso caráter seja preservado. Porque mesmo aquelas pessoas que estão passando por esquecimento, seja de demência, seja de Alzheimer, que esqueçam de pessoas, até mesmo de filhos, mas o seu caráter, a sua essência, aquilo que está dentro de você, você não pode esquecer. Nós temos convivido com pessoas que nós temos ajudado, que estão passando por esse processo, né, de esquecimento, mas algo lindo que nós temos visto é que elas podem esquecer de pessoas, mas elas não esquecem a sua essência. Né? Amém? Amém. Ih, hoje eu tô chorando, gente. Ok, amém, amém. Pessoal, então hoje é pra gente falar sobre ovo, né? Que a gente tá nessa série de alimentos que curam. Nós já falamos sobre a água, falamos sobre as gorduras boas. Agora nós vamos falar sobre o ovo. Durante muito tempo, e assim, eu como médico, nós como médicos acreditamos no mito do ovo. O ovo faz mal, né? Não havia nenhum estudo científico abalizado que comprovasse assim que o ovo aumentava o colesterol, mas a gente começou a acreditar que ovo faz mal. Ovo faz mal. E isso foi repassado foi criado então toda uma mística sobre não coma ovo porque o ovo faz mal. Ele aumenta o seu colesterol. Então começaram a surgir vários estudos provando exatamente o contrário, né? Como eu falei no começo, o ovo é o principal... Deixa eu apagar um negócio aqui. O ovo, dali vai surgir uma vida, né? Então imagina quando Deus cria o ovo, né? Ele cria com todos os recursos para que você possa... uma vida possa surgir dali. Então o ovo é uma fonte riquíssima de minerais, vitaminas, aminoácidos, proteínas, e
com isso, como algo assim pode fazer mal? Ah, doutor, mas ele tem colesterol. Sim, ele tem 300 miligramas de colesterol. Só que, normalmente, o que é absorvido dessas 300 miligramas são somente 10%. Imagine que pode ingerir até 1,5 grama de colesterol na sua dieta. Então, se você for calcular, então vou comer, se eu comer 3 ovos por dia, então tenho 900 miligramas de colesterol. Não, o que vai ser aproveitado são 90 miligramas. Então você vê que você pode comer uma maior quantidade de ovos e isso não vai mexer no seu colesterol. Teve um estudo feito em Harvard em que eles deram para os estudantes de medicina 25 ovos por dia durante um mês. Fizeram os exames antes e depois. E aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com o colesterol? Aumentou o colesterol HDL, que é o colesterol bom, né? Ontem eu falei bastante sobre colesterol, então a gente viu como o colesterol também tem outro mito do colesterol, que eu espero que você tenha desmistificado ontem, que assistiu a live. A propósito, essa live que nós gravamos ontem já está no YouTube. Pessoal, falando no YouTube, nós reativamos novamente o nosso canal no YouTube, tá? E nós precisamos que você se inscreva no nosso canal, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue produzir mais material, a gente consegue estar fazendo com que aquele canal seja realmente multiplicado os temas, né? A gente procura sempre olhar para o que vocês falam para a gente e colocar lá, né? Então, eu estou vendo várias perguntas assim, doutor, o que eu posso evitar alimentos para evitar a depressão, né? Eu já vi aqui que o pessoal já colocou sobre o kefir, já falou sobre o kefir. Então, o que o ovo faz, né? O ovo é uma das fontes principais. Sabia que o ovo, ao contrário do que se pensa, aumenta o colesterol, é ruim para o coração. O ovo protege o seu coração. Sabe por quê? Porque o ovo é rico em 2 vitaminas. Vitamina D é uma das principais fontes. Claro que o principal é sol, né? Agora, a outra fonte riquíssima de vitamina D é ovo, tá? Então, assim, ovo é rico em vitamina D e é rico em vitamina K2. A vitamina K2, a NK7, é uma vitamina que, essas 2 vitaminas em conjunto, elas tiram o cálcio de dentro dos vasos sanguíneos. Elas tiram o cálcio de dentro ali das articulações. Elas mandam o cálcio lá para dentro dos ossos. Então, com isso, o ovo, em vez de ser ruim para a sua saúde cardiovascular, pelo contrário, ele é bom para a sua saúde cardiovascular. Ovo é uma fonte riquíssima de colina. Colina é um aminoácido que é fundamental para a formação de tecido nervoso. Então, se você não tem colina, não forma neurônio, tá? Então, se você quer ter uma neuroplasticidade, aquilo que a Bíblia fala em Romanos 12:2, renovação da mente, você tem que ter a ingestão de ovo, porque ele tem colina. Então, ele faz a regeneração da sua mente. Isso é fundamental. Se você está passando por um processo de alguma doença psíquica, que na verdade não é mais doença psíquica, né? Porque hoje entende-se depressão como uma doença inflamatória. Então você tem todo o terreno, começa lá no estresse. Estresse altera toda a sua epitélio gastrointestinal, isso altera a produção de ácido clorídrico, isso muda a sua flora intestinal, altera ali a permeabilidade do intestino, diminui a produção de serotonina, e isso vai fazer com que o seu cérebro seja influenciado, porque ele vai receber um monte de toxinas, baixa a serotonina, então sua capacidade de seu humor altera um monte, e aí você começa a ter sintomas, tá? Aí vem gatilhos, os gatilhos podem ser vários, né? O luto, né? Um divórcio, qualquer situação assim que seja um gatilho, isso é gatilho, né? Então quando você trata somente o sintoma, vou tomar um antidepressivo, você está tratando o sintoma, você está tratando o gatilho, e às vezes você nem está tratando o gatilho, você está jogando a sujeira só para debaixo do tapete, mas a sujeira continua lá, né? Por isso que a gente sempre está buscando tratar a causa, tá? É por isso que a gente sempre traz primeiro a palavra alimento espiritual para a sua vida, para te reposicionar. A gente procura sempre trazer uma palavra rema, uma palavra de redirecionamento, de reposicionamento, para você entender quem você é em Cristo Jesus. Bom, além disso, o ovo, a Bíblia diz assim sobre a questão dos nossos olhos, que eles são candeia, né? Então, para onde seus olhos apontam, né? Jó fala assim, que eu fiz uma aliança com os meus olhos para não pecar contra ti. Então você precisa comer ovo para ter um olho saudável, porque o ovo é rico em luteína e zeaxantina. Se você for num oftalmologista, hoje eles já estão prescrevendo luteína, suplementos de luteína,
Por quê? Porque isso ajuda a prevenir degeneração macular, aquele envelhecimento dos seus olhos, aquela perda da capacidade, daquela acuidade visual. Então, luteína e zeaxantina são esses aminoácidos, esses antioxidantes que estão presentes ali no ovo. O ovo é rico em complexo B. Por que você acha que a gema do seu ovo fica amarelinho? Né? Quanto mais amarelinho está a gema do ovo, mais complexo B ele tem. Tá? Por isso que, às vezes, quando você também suplementa, e alguns pacientes, doutor, minha urina está muito amarela, o que está acontecendo? Né? Será que eu estou ficando mais rico, estou tendo ouro? Não, é porque tem suplementos, alguns suplementos de complexo B, aí a urina fica mais amarelinha. Né? Aí as pessoas perguntam, doutor, mas que tipo de ovo que eu tenho que comer? Só pode ser o ovo caipira, o ovo de granja? A diferença do ovo caipira e do ovo granja, assim, basicamente o ovo caipira tem mais ou menos 20 vezes mais ômega 3 do que o ovo de granja, né? Mas entre ovo de granja e não ovo, coma ovo de granja, é claro, é óbvio, né? Você vai ter um alimento assim riquíssimo, uma fonte de proteína muito barata, né? Uma fonte de proteína muito barata. Então a gente sempre procura trabalhar exatamente esse ponto, fazer com que a alimentação saudável não seja, quebrar essa mística também, o mito da alimentação saudável ser alimentação cara, né? Então ovo é uma excelente fonte de proteína, é uma excelente fonte de vitaminas, sais minerais, aminoácidos, uma excelente fonte de gorduras boas e é claro assim que o ovo de granja, às vezes vai ter aquela questão, doutor, mas já tem antibiótico, esse antibiótico passa, mas se você faz também toda esses cuidados com a sua alimentação, trabalha a alimentação, a questão de lactobacilos, usa fibras, então você já tem ali uma proteção do seu intestino, né? Isso faz com que o seu organismo consiga compensar aquilo, o que é um malefício. Não adianta você falar assim, doutor, eu vou viver, eu quero um filtro de água perfeito. Sabe quanto custa um filtro de água, o melhor, que é o Kangen, que é um japonês? R$10.000. Então assim, eu não tenho esse filtro em casa. Então a gente tem que entender que a gente está vivendo no mundo real, não no mundo ideal. No mundo ideal a gente teria tudo isso aí, né? Comeria ovo, a galinhazinha lá, tal, só comendo minhoquinha, né? Mas a gente não está nisso. Aqui nós temos, por exemplo, o privilégio de ter um pessoal que traz ovos pra gente, não? A gente compra o ovinho aqui, ó, ovinho da granja mesmo, tá? Então, às vezes na nossa cidade tem esse pessoal que vende, né? Então, você privilegiar o comércio local, né? É muito bom, tá? Então as pessoas perguntam assim, qual que é o melhor tipo de ovo para comer? Eu posso comer ovo cru? Sim, você pode comer ovo cru, mas só que hoje a gente tem um problema chamado salmonela. Salmonela é uma bactériazinha que dá infecção intestinal, que dá intoxicação alimentar. Então, quando você coloca seu ovo na porta da geladeira, o que vai acontecendo? Ela vai batendo e vai fazendo microfissuras na casca. Aí entra a salmonela e aí isso permite que pode ter. Então, se você quiser guardar o ovo na geladeira, não guarde na porta, tá? Pega aquele negocinho do ovo, guarda lá onde não fica batendo, tá? É uma coisa simples. Aí você pode fazer o ovo cru. Doutor, eu gosto de gemada com canela, né? Que é uma coisa que minha mãe fazia bastante quando eu era criança, né? Nessa época do frio também, tá? Então as pessoas estão... então você pode consumir o ovo. Uma outra forma, a gente fez aqui o ovo cozido, tá? Então a Cristiana vai mostrar. Como que você faz? É simples, né? Ovo cozido é uma forma legal de você fazer. Você coloca o ovo na água já fervendo, né? Água em ebulição, e aí você vai deixar de 6 a 11 minutos, depende de quando você quer a consistência do seu ovo. Mais molinho, 6 minutos. Mais durinho, tá aqui, ó. A gente deixou aqui, ó, mais ou menos 7 minutos, né? Esse aqui, né? E aqui a gente deixou um pouquinho mais de tempo, ó. Você vê que vai ficando mais consistente. Aí depende do que você vai querer, de 6 a 11 minutos, tá? As pessoas perguntam, quantos ovos por dia eu posso consumir? Bom, depende. Tudo depende. Vamos falar sempre assim, qual que é o alimento ideal? Não existe alimento ideal. Não existe alimento ideal. Existe alimento que depende da sua idiosincrasia. O que é isso, doutor? Está me xingando? Não, idiosincrasia é uma palavra que significa sua individualidade, sua resposta individual, tá? Tem pessoas que têm alergia ao ovo. Tem pessoas que têm alergia, tem um exame que a gente faz, que é o de intolerância alimentar. Então tem pacientes que têm intolerância a abacaxi, tem intolerância a castanhas. A manjericão. Então assim, são coisas que a gente não fala, a gente fala assim, qual que é o ideal.
Se a gente for pensar, por exemplo, se você tem câncer, pensa assim, o ovo tem bastante estrógenos, tá? Então, pacientes, as mulheres que têm câncer, por exemplo, você deve restringir a ingestão de ovo, né? Mas não tenho câncer, não tem nenhum problema. Você comer assim, de 3 a 5 ovos por dia é uma média boa, né? Você pode dividir 2 no café da manhã, 2 no almoço, 1 à tarde. Você pode fazer essa divisão, tá? É claro assim, que a gente sempre preconiza a diversidade. Nunca coma muito de uma coisa só, né? Nunca coma muito de uma coisa só. É importante você ativar aí suas papilas gustativas para você diferenciar sabores, o seu olfato. Então você ter essa criatividade, tá? Então uma das formas que a gente usa é a questão do ovo cozido, tá? Outra forma, doutor, posso fritar o ovo? Sim, você pode fritar o ovo. O problema do ovo frito, é o óleo que você vai fritar, tá? Então a gente já falou ontem de óleos. Óleos vegetais você não usa nenhum, né? Assim, só o óleo de coco, tá? Óleo de coco e banha de porco são os ideais para você fritar seu ovinho aí. Você pode ter algumas panelas que dá para você fazer sem ovo, não tem? Sim. Né? Então tem algumas panelas... Sem ovo não, sem óleo. Sem óleo. Fazer ovo sem ovo não tem jeito, né, pessoal? Tá? Se você pode comer ovo todo dia, pode. Você pode comer ovo todo dia, uma fonte de proteína, tá? E por falar nisso, gente, já tem uma receitinha aqui no feed que você pode ver. Na verdade, são 2 receitas. Uma a gente fez com a couve, que você coloca a couve todo no fundo da forma, né? Você pode colocar um pouquinho de óleo de coco ali e você coloca os ovos. E aí você tampa e ele fica cozidinho ali no vapor. Já tem essa receita aqui no feed. Aqui em casa, o que a gente mais tem costume de fazer é com a couve, com a cortadinha e também com o espinafre. Então esses 2 são, assim, bem legal. Os ovos mexidos também a gente faz com espinafre, tomatinho cereja. O Dr. Aldo já preparou também, deve ter aqui. Se não tiver, a gente grava de novo e coloca lá no YouTube. A gente vai fazer as receitas e postando no YouTube só as receitas, porque se você depois quiser ficar só com a receita, você fica com a live em uma, as receitas em outra, ok? Então aqui a gente está procurando fazer nesse formato para ver como vocês estão assimilando. Por isso que é importante o feedback, como o Audrey falou, do que vocês estão achando lá do YouTube, das receitinhas que nós vamos postar lá, das lives que nós vamos deixar aqui no Instagram 24 horas, depois nós vamos jogar no YouTube. E aí você pode ficar com essas lives lá se você quiser assistir e compartilhar com outras pessoas, ok? Importante, por exemplo, 2 ovos tem 190 calorias, tá? As pessoas perguntam assim, mas não é muito calórico, aquela coisa. Às vezes no café metabólico, né? Perguntaram, mas não é muito calórico. As pessoas, aquela questão, você se preocupa sempre com quantidade. Você não tem que preocupar com quantidade, você tem que preocupar com qualidade. Essa é a diferença, né? Às vezes uma maçã, ela tem, em média, 90 calorias. Um brigadeiro tem 90 calorias. Então vou fazer dieta de brigadeiro. Ok, você come uma maçã, não come um brigadeiro, né? Você come uma forma de brigadeiro, tá? Então é a mesma caloria, mas olha a qualidade de uma e de outra, tá? Então o ovo, ele é uma fonte calórica, 190 calorias, 2 unidades, é baixo, né? Se você fizer em média aí que a nossa alimentação em média tem 2.000 calorias, você vê que você comer 4 ovos por dia, você vai ter 400 calorias, né? Então e vai ficar saciado, ele te dá muita saciedade, porque ele tem gordura e tem proteína, tá? Então você tem uma saciedade e é muito baixo em carboidrato, né? E você pode usar no preparo de várias coisas, né? De panquecas, de bolos, de torta, tantas receitas que você pode usar o ovo ali e fazer com que ele fique de uma forma bem bacana na sua alimentação de diferentes formas. Ele é muito versátil. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai... Essa dica da Cristiana da receita, essa couve com ovo por cima, o ovo vai cozinhando, né? Então você vai ficar tendo um ovinho fritinho, sem... Até parece que ele tá cru, viu? Você olha e você pensa assim, não, ele tá cru, mas depois você vai ver, ele tá durinho. Então não fica esperando ele queimar não, tá, gente? Você pode colocar com um garfo que você vai ver que ele tá bem cozidinho. É isso aí. Então, pessoal, comece a introduzir ovos na sua alimentação, tá?
Ah, doutor, não gosto de ovos. Tente fazer dessas outras formas, tá? E uma coisa interessante é que você... doutor, nunca comi. Então é sempre você... Não vai começando a comer, vou comer então 6 ovos por dia. Nunca comi ovo, não como ovo. Começa com um, vai subindo, né? Vai vendo qual é a sua faixa de conforto, a sua zona de conforto, né? Então, isso é importante, tá, pessoal? Bom, vamos chamar o nosso... Durante toda essa semana nós estamos chamando intercessores preciosos para estar com a gente. Agora a gente quer chamar para orar conosco. Casal abençoado que nós amamos muito. Pastor Antônio, pastora Lali, lá da estância. Olá! Olá, doutor. Bem. Glória Agora a Deus. Deu certo, hein? Agora deu Aleluia. certo. Glória Glória a Deus. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Nós amamos Amém. muito vocês. Vocês moram no nosso coração. Então, é uma alegria ter vocês aqui. Amém, doutor. Amém. Glória a Deus, viu? Estamos muito felizes, doutor, por tudo que o Senhor tem falado conosco, por intermédio dessa live, nos instruído, né? Para que nós possamos cuidar da nossa saúde. Que Deus abençoe esse ministério poderosamente. A irmã Cristina, todos vocês da família, estamos muito felizes aqui. Eu e a minha amada, viu? Vamos orar então, né, doutor? Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por estar usando o teu servo, Senhor, para nos instruir a cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo do Senhor. Diz a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 6, que nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas vezes, Senhor, nós temos destruído esse templo, Senhor, com as nossas atitudes, a nossa forma de alimentação. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor, e agradecemos o Senhor pela vida do teu servo, Pai, que o Senhor tem orientado da mesma forma, Pai, que eu creio que o Senhor usou Lucas, Pai, que era também um médico, Senhor. Eu creio que ele ali alimentava, ensinava, instruía também, Senhor. Ó Deus, o apóstolo Paulo, para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse ser fortalecido no seu corpo físico. Por isso eu te louvo, Senhor. Te agradeço pela vida do teu servo, Senhor. Ó Deus, que tem sido um instrumento, Senhor, para que nós possamos manter a nossa saúde, para que nós possamos, Senhor, nos envelhecer, Senhor, ó Deus, corretamente, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, que nós possamos ser como Caleb, Senhor, com 85 anos, mas o seu vigor, Senhor, era de 45 anos, Pai, porque ele tinha, Senhor, saúde no seu corpo. Da mesma forma, Senhor, que nós possamos, Senhor, fazer uma metanoia, Senhor, entrar pelo caminho certo da alimentação, para que nós possamos ter paz, possamos ter alegria, e todos aqueles, Pai, que têm ouvido essa live, Senhor, possa, Senhor Jesus, usufruir de tudo que o Senhor tem para nós, para que nós vivemos uma vida sossegada, uma vida de saúde, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Pastor Antônio, qual que é a Oi. idade da sua mãezinha? Vai fazer 103 agora, dia 17 de setembro. 103 anos. 103. Eu acho que ela está mais conservada que o senhor, tá não? Tá, viu? Pela idade até que tá. Mas eu tô no mesmo caminho, e com essa orientação, eu tenho certeza que eu vou chegar também. Eu já vou para 68. E a Madonna... E ela assim, a comidinha dela é só na banha de porco? Só na banha de porco, só coisas naturais, pastor. Né? Glória a Deus. Só Bastante couve, ovinho. Exatamente. Ovo com fubá. Mingau de ovo, mingau de fubá com ovo todo dia de manhã. Interessante, doutor, que a minha irmã, o café dela de manhã, lá minha irmã faz, justamente o mingau de ovo. Mingau de ovo com fubá. Esse é o café mingau dela. De fubá com ovo. Olha lá. Olha, Falei, longevidade, né?
Falei com ela ontem, graças a Deus, e ela está feliz. Olha, doutor, ouvindo, a gente tem a oportunidade, né? Deus realmente tem usado grandemente o Senhor, e a gente vê que realmente, depois que Deus tem usado o irmão para nos orientar, a gente tem percebido, eu e minha esposa principalmente, que muitas coisas na nossa vida têm mudado, porque mudamos o hábito da alimentação. Através da vida, a água, a questão da água, tomar bastante água, banana da terra cozida, batata, hoje é batata doce, enfim. A gente tem procurado colocar em prática tudo aquilo que Deus tem usado, pastor, para transmitir para nós, para que nós possamos cuidar do nosso templo, né? E sempre para que o Neymar... para que o Neymar... né? Exatamente. Vocês, além de serem pessoas que nos abençoam, né, são pacientes do Aldrin, pastor Antônio, pastora Tia Lali. Então, vocês são pessoas assim que realmente Deus colocou na nossa vida para nos abençoar, né? E nós nos sentimos muito gratos de ter vocês na nossa vida. Quando nós chegamos, eu lembro que eu conheci a Tia Lali, estava sentada numa mesa ali na cantina da estância. Foi a primeira vez que nós conversamos. E Deus abriu minha visão em relação a ela, e até contei para ela, né? Que Deus tinha aberto minha visão e eu tinha visto algo assim extraordinário na vida dela. Então eu louvo muito e agradeço a Deus por Deus ter colocado vocês na nossa vida, por vocês abençoarem o nosso ministério, orarem por nós, e nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Nós queremos honrar vocês que tanto nos abençoaram. Amém. 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 Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Fazerem parte Amém. da nossa vida. Amém. Um abraço, pastor. Um abraço. Tchau, Até a pastor. próxima. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio. A gente está indo para o final da nossa live, mas espero que vocês tenham sido abençoados pelo devocional, pelas informações, pelas orações, porque nós cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele sempre completa a boa obra que começou em nós. Tinha um comentário que perguntou assim, como eu entro em contato com vocês, né? Na nossa descrição, lá na nossa página, tem lá o telefone do nosso consultório, o telefone de contato, tá? Você pode entrar, mandar um WhatsApp que a gente sempre responde, tá, pessoal? Teve um paciente que teve que perguntou ontem sobre a questão do gengibre. Eu comecei a fazer o Golden Milk e o gengibre e comecei a ter quadro de herpes. Bom, o gengibre não está associado, porque normalmente quando você tem... Mas só que cada pessoa tem a sua intolerância, né? Tem a sua idiosincrasia, como eu falei. Então é importante só verificar isso. Mas assim, o que pode... Pacientes que têm quadro de herpes, se você está ingerindo arginina, que é um dos aminoácidos, normalmente você pode aumentar a replicação viral. Então tem que ver se tem algum suplemento que você pode estar usando que tenha a arginina em excesso, e aí isso pode ativar a questão de herpes, tá, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer quando algo acontece no seu corpo, uma informação que o seu corpo está mostrando para você, como herpes ou qualquer outra coisa, sempre pare a medicação ou a alimentação que você está tomando e procure seu médico. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, tá bom? Porque o seu corpo é aquele que te avisa como está sendo aquele alimento, como que você está processando aquele alimento ou aquela medicação, seja o que for. Então, hoje nós falamos sobre o ovo, um alimento que gera vida e que a vida do Senhor, a vida Zoe, seja uma realidade de você hoje, né? A vida abundante que o Senhor Jesus preparou e conquistou para você lá na cruz, seja uma realidade em você. Que todos aqueles pensamentos que dizem, não, isso não está disponível para você, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que você viva a realidade dos céus na sua vida nesse dia de hoje. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, 10 horas.